queridos alunos, tudo bom? Bom, infelizmente a gente não está podendo se encontrar presencialmente por causa de toda a questão envolvendo o coronavírus e eu resolvi, por isso, gravar algumas aulas em vídeo e outras em podcast que eu vou encaminhar para vocês. Bom, eu queria só deixar um recado para a gente ter muito cuidado nesse momento, porque necessariamente a gente fica com muitas dúvidas sobre saúde, dificuldades de seguir protocolos, mas é importante ter atenção às orientações da Organização Mundial de Saúde. Eu peço isso por quê? Porque eu me preocupo com a saúde de vocês e com a saúde da sociedade. Então vamos ter responsabilidade, seguir os protocolos, ficar em casa, estudar em casa e inclusive entender que esse não é um momento de férias, né? Que a gente está aqui à distância, mas ao mesmo tempo muito próximos. É muito fácil a gente se contactar. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, no Canvas e também através de acesso por link pelo SGA para vocês. E a gente pode ir tirando as dúvidas e discutindo a disciplina de acordo com o desenvolvimento aí do desenrolar dessas questões. Mas por favor, se cuidem, eu já estou com saudade de vocês, mas vamos à disciplina, né? Bom, hoje a gente está aqui para a aula de hermenêutica e argumentação jurídica e a gente não tem, por enquanto, agendada nenhuma prova ou estudo dirigido, né, nesse momento, mas a gente vai continuar as discussões da disciplina e na última aula a gente passou a falar sobre as estruturas de compreensão. São teorias diferentes que dizem como que a gente compreende a nossa relação com o universo, interpreta os textos e vincula as nossas subjetividades junto com as questões que são objetivas colocadas pelo mundo. O primeiro tipo de estrutura a gente abordou na última aula, que é a chamada estrutura de horizonte. Eu disse para vocês que aqueles que acreditam que a compreensão se dá por meio da estrutura do horizonte, eles vão entender que a gente tem conteúdos singulares de pré-apreensões, aquilo que a gente conhece, e através dessa pré-apreensão, que vem de um contexto de sentido, a gente vai unir o que nós conhecemos com o que existe no mundo, que é colocado como contexto para a gente co-apreender. Essa discussão é interessante porque quando a gente pensa sobre aquela análise que a gente fez do texto e do contexto, vai se perceber que a minha capacidade de ver o mundo é muito singular. Ela é muito voltada para aquilo que eu acredito que é importante, para aquilo que eu acho que é importante e para aquelas vivências particulares que eu tive. Para compreender o mundo de forma abstrata e inclusive ver toda a magnitude dessa compreensão, a gente precisa ter a capacidade de alargar esse horizonte e pegar as singularidades do que aprendemos nas nossas relações particulares e alargarmos esse contexto de compreensão. Se a gente pensa sobre o direito, essa análise é muito interessante porque quando a gente analisa a possibilidade de gestão pública e defesa de direitos através desses gestores, se um gestor tem só uma visão muito singular de realidade de vida e não tem essa compreensão de alargamento de horizontes, a gente corre o risco de ter uma gestão pública e um direito que seja o reflexo somente daqueles que estão no exercício de poder, né? É a velha discussão que a gente faz de como que é complexo ter representatividade e democracia quando a gente tem gestores que são somente homens brancos, proprietários, ricos, cisgênero, heterossexuais e que têm uma análise de mundo muito voltada para perspectivas de privilégio, tendo dificuldades de perceber as diversidades das relações, as possibilidades de vivências culturais diferentes, por exemplo, como a necessidade de proteção da cultura dos povos indígenas, a importância da terra para eles, assim como os quilombolas. Existe uma dificuldade de ampliar esse horizonte. Essa possibilidade de ampliação de horizonte só vai acontecer quando a pessoa perceber que a visão que ela tem de mundo singular não é a única válida. E por isso, até quando vocês fazem pesquisa científica e vão analisar as questões, é interessante que vocês compreendam
que esse alargamento de horizontes é fundamental para um pesquisador e, evidentemente, para um jurista, né? No nosso papel de profissional de direito, é essencial que a gente não tenha um discurso obtuso que reafirme só aquela nossa vivência singular. E por isso, falar sobre essa estrutura de horizonte é muito importante, porque a gente compreende algo a partir do horizonte que temos. Mas isso não impede que a gente dê capacidade para outras pessoas, juntamente conosco, nos mostrar os horizontes delas para a gente fazendo esse alargamento de compreensão, né? Quando a gente pensa sobre isso, o que acontece muito na ciência é que às vezes as pessoas acham que o seu conteúdo singular é a totalidade do conteúdo. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente acha que a nossa visão de mundo é a única visão válida porque é a experiência que temos. Só que muitas vezes, quando eu quero ter um papel de representatividade e até mesmo de atuação cidadã na gestão de Estado, se eu acredito que a minha visão privada engloba todas as possíveis visões públicas das diversidades, aí necessariamente eu não consigo ter um contexto de ampliamento de horizontes. Então, é importante analisar essa técnica, né? Inclusive, quando vocês forem fazer as pesquisas científicas, escreverem artigos, monografias e aprofundar o conhecimento de vocês, é sempre interessante questionar se a abordagem que vocês estão dando está muito vinculada à sua própria percepção de vida e se dá efetivamente para a gente fazer um ajustamento dessa relação, né? Se é possível, por exemplo, mesmo que eu discorde de outras visões, eu colocar essas visões para dialogar na minha pesquisa, porque senão vira somente um discurso proselitista de reafirmação de uma única forma de ver a vida, sem nenhum caráter científico. Bom, continuando aí, a gente tem a segunda estrutura de compreensão das relações, que é a chamada estrutura singular. Estrutura circular. Essa estrutura circular, ela entende que numa análise de aplicação e análise do texto, todo o sentido do texto deve se encontrar dentro do próprio texto. Ou seja, se eu estou analisando um texto, o sentido dele deve estar dentro do próprio texto. Qual que é a preocupação desses que usam essa análise circular? É a preocupação de se buscar objetividade, porque é muito comum a gente interpretar juridicamente, até mesmo a norma jurídica, que é um texto, né? A gente interpreta a norma jurídica trazendo análises externas tão exageradas, tão descontextualizadas, que a gente foge demais dessa objetividade textual. Então, aqueles que acreditam em uma estrutura de compreensão com base circular, eles acreditam que há um circuito de compreensão e análise que passa por uma análise objetiva do que o texto quer me dizer. Então, o sentido tem que estar totalmente dentro do texto. Só que aí eles fazem a seguinte reflexão, que primeiro, quando a gente coleta dados de algo, a gente vai coletar esses dados e tentar aplicar sentido para esses dados. Então, se eu analiso uma questão social, por exemplo, como o aumento da criminalidade, vejo os índices desse aumento. Ao analisar as tabelas e os dados, eu vou tentar aplicar sentido para esses dados. Vou me interrogar sobre esses dados, vou fazer uma pré-compreensão de acordo com aquilo que eu imagino que é, justamente quando a gente constrói uma hipótese, né? Quando a gente pensa sobre um problema científico ou sobre uma análise jurídica de algo, a gente pensa sobre uma questão socialmente importante, a gente faz um pensamento sobre aplicação de sentido diante do que é o ordenamento jurídico e da nossa própria compreensão do direito. A partir dessa pré-compreensão de aplicação de sentido, a gente passa a se interrogar: será que é isso mesmo que eu estou pensando? Muitas vezes, inclusive, quando surge uma nova discussão jurídica, a gente conversa com as outras pessoas,
né, debate com os nossos pares, com os nossos professores, para poder ver se todos eles têm a mesma visão sobre aquilo. A gente passa a se interrogar sobre aquele assunto. E aí a gente faz uma pré-compreensão, que seria a possibilidade de compreender inicialmente, diante das minhas hipóteses, o sentido daquele texto e daquele contexto. A partir do momento que eu pré-compreendo, eu passo a reconhecer, a conhecer novamente parâmetros que são fundamentais para mim na minha compreensão e leitura do direito e do mundo. E aí, quando a gente analisa uma questão dessas, a gente vai aplicar sentido para ela, evidentemente que o que vai dar mais sentido para a gente é aquilo que tenha ressonância como algo importante para a nossa vida. Então, a gente passa por um momento de reconhecimento e análises de contextos. Até que a gente faz uma fusão de horizontes, buscando outras análises também que sejam divergentes da nossa hipótese, para se chegar a uma compreensão final. Professora, aí depois que passa nessa análise circular toda, será que a gente para de questionar? Não. Sempre que surge uma nova questão, toda aquela certeza que foi estipulada temporariamente, porque todas as certezas são temporárias, ela vai passar por esse movimento circular de novo. Então eu vou coletar os dados, eu vou aplicar sentido, eu vou interrogar, eu vou pré-compreender, criando as minhas hipóteses, depois eu vou reconhecer aquilo que eu acho importante no que está sendo discutido e vou fundir os horizontes para conseguir realmente ouvir e compreender o texto dentro dos contextos que são colocados para mim. Então, nessa análise de horizontes, acho que a gente tem alguns elementos a mais do que a análise anterior, que é somente a estrutura do horizonte, porque a gente ainda tem a fusão de horizontes e contextos, mas a gente tem uma compreensão que passa mais por mecanismos de análise singular e análise complexa. Bom, essa estrutura circular, ela vai mostrar para a gente que a gente tem uma forma espiral de compreensão. Tanto que a todo momento, vocês devem perceber isso em todas as disciplinas que vocês estudam, a gente compreende o direito de um jeito e aí, de repente, quando a gente percebe, a gente está fazendo associações de todas as outras áreas e ramos do direito umas com as outras, porque a gente coloca para dialogar toda essa estrutura jurídica de compreensão, como se fosse mesmo uma forma de espiral. E aí, essa estrutura circular, a gente sempre vai imaginar que a gente precisa do que já foi abordado anteriormente para poder compreender, a gente precisa trabalhar o que não foi abordado, porque o que não foi abordado é o que eu vou questionar, porque é novo, para construir os pré-requisitos necessários para essa compreensão. Então, muitas vezes, digamos que a gente tenha, por exemplo, a situação da criminalização do assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Feminicídio, professor, exatamente. Quando a gente analisa nessa análise de circular, a gente vai ter a percepção de que na análise circular primeiro se coletam dados. Por exemplo, analisando como um fato social relevante a noção de que várias mulheres são mortas no Brasil pelo fato de serem mulheres. Diante dessa questão, eles vão analisar na coleta desses dados como que é complexa essa situação. E pelo fato de ser um fato social relevante, ele vai se converter num fato jurídico, porque vai se fazer uma norma jurídica para poder se determinar através da positivação dessa norma um limite para a conduta daqueles que violem esse bem jurídico. Aí, assim que o texto é criado e é publicado, eu preciso aplicar sentido a ele. Então, eu começo a interpretá-lo. A partir do momento que eu começo a aplicar sentido, eu começo a me interrogar também. Por exemplo, quem seria a mulher que caracterizaria-se como mulher, como vítima desse crime? Será que seria só a mulher cisgênero? Ou a mulher trans também poderia ser vítima de um feminicídio?
Não sei. Dentro dessa interrogação, a minha pré-compreensão de mundo vai dizer se eu entendo que deva se incluir ou não a mulher trans na categoria de mulher. Na minha concepção de mundo, pelos meus estudos de proteção de direitos humanos e pela análise de respeito à identidade de gênero das pessoas, eu imaginaria que sim, que eu tenho que incluir a mulher trans porque a questão de gênero se vincula muito mais com uma questão de autodeterminação do que necessariamente com uma questão de genitália. Dentro dessa visão, que é a minha pré-compreensão, eu vou reconhecer todos aqueles que concordam comigo e vou também reconhecer todos aqueles que não concordam comigo nessa visão, nessas perguntas que eu fiz. Até que, ao fim, eu vou fundir os horizontes, mantendo aquilo que me parece adequado numa análise, como é uma análise de direito, de Estado democrático de direito, chegando a uma conclusão que me faz realmente ouvir e compreender esse texto, para compreender a total aplicação da norma jurídica. Então, acho que deu para a gente entender aí essa estrutura circular. A gente sempre parte do centro para a periferia, quando analisa a estrutura circular. Primeiro dos dados, para depois o sentido das palavras. E aí eu pego o sentido das palavras, analiso novamente o sentido dessas palavras, me pergunto sobre essas palavras, o que elas significam, por exemplo, o que é mulher dentro do crime do feminicídio e faço uma compreensão posterior através de toda essa análise com a construção de hipóteses e fusão de horizontes que eu vou fazer diante dessa situação. Bom, por fim, a gente tem a última estrutura de compreensão, que é a chamada estrutura de diálogo. O diálogo, às vezes as pessoas não estão querendo conversar muito mais hoje, né? Mas o diálogo é uma grande forma de se compreender o outro. E o meu entendimento inicial, ele vai mostrar para mim que eu tenho um texto que está aberto a vários interlocutores que vão falar nesse texto e, inclusive, sendo possível novas interpretações. Quando a gente estudava lá no português do colégio, interpretação de normas de obras literárias, a gente muitas vezes tinha uma dificuldade de compreender efetivamente o que aquele autor queria dizer com aquilo. Mas nem sempre o que ele queria dizer era somente o que ele dizia, porque a beleza de uma obra literária é justamente ela poder se comunicar conosco, dizendo para a gente aquilo que parte de um entendimento inicial, que está aberto para novas interpretações e que por isso vem de uma nova compreensão. Toda vez que a gente vai ler um texto, inclusive um texto jurídico, a gente faz essa análise. A gente lê a norma jurídica, interpreta dentro de um contexto, pensa os interlocutores que estão envolvidos nessa situação e, consequentemente, a gente faz uma análise da nova compreensão desse texto. Bom, além da análise de diálogo, a gente tem também a estrutura de mediação. Não é mediação que é utilizada para solucionar conflitos, tá, pessoal? Essa mediação aqui da hermenêutica jurídica, ela se vincula à análise do meio pelo qual eu vou compreender aquilo que eu estou interpretando. E a estrutura de mediação, ela tem um objeto que vai ser analisado, mas ele pode ser analisado por meios distintos. Coloquei alguns exemplos para vocês. Pode ser que o meio pelo qual eu faço a filtragem da minha interpretação seja a tradição, a linguagem, a cultura, a própria Constituição. Então, quando eu faço essa análise, eu percebo que necessariamente a forma de interpretar e analisar o meu objeto de análise depende do meio de filtragem desse objeto. E aí, por causa disso, eu vou perceber que a compreensão, ela às vezes não é sempre tão objetiva, justamente porque a gente usa meios diferentes de interpretação. Por exemplo, no próprio direito, dependendo da área que o professor aborda com vocês podem ter
normas jurídicas que dizem a mesma coisa, mas que são interpretadas por uma análise jurídica distinta, por mais que tudo passe por um controle de constitucionalidade. Evidentemente que, por exemplo, um professor que tenha uma análise do direito, um meio de analisar o direito, que passe por uma filtragem de ser um penalista garantista, é muito diferente de um penalista que decrete, por exemplo, guerra ao terror. Então, nessa análise, evidentemente que a gente passa a perceber com essa estrutura de mediação como que a gente utiliza de instrumentos que vão mediar a interpretação, mas que esses instrumentos que mediam a interpretação também são limitadores nessa análise, porque depende de qual forma, de qual meio que mediou a interpretação para eu poder compreender. E aí, quando a gente fala sobre essa relação, a gente vai perceber claramente como que essas 4 estruturas de organização e compreensão, elas vão, de certa forma, nos orientar com técnicas diferenciadas de compreensão da própria hermenêutica. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. A gente discutiu hoje o tema das estruturas de compreensão. Falamos sobre a estrutura de horizonte, estrutura circular, estrutura de diálogo, estrutura de mediação. Espero que tenha ficado claro. Vou deixar fóruns para vocês tirarem as dúvidas. Pode tirar também as dúvidas pelo YouTube, pelo canal que vocês quiserem, que eu estou atenta. Muito obrigada. Se cuidem, mantenham a saúde, cuidem da sociedade, muita responsabilidade e metodologia de estudo. Obrigada. Tchauzinho.